Olá, meus queridos alunos do nono ano. Aqui é a Ida, professora de português de vocês, e nós estamos aqui para mais uma videoaula para a gente fazer comentários e a correção da atividade da semana 2 do PET volume 2 de língua portuguesa do nono ano, tá? Nós temos um texto aqui, o título do texto é Xingu. Eu vou ler rapidamente aqui, vocês já leram, já fizeram, é para vocês já terem feito a atividade, né, na hora que forem assistir esse vídeo, mas eu vou ler rapidamente aqui, porque as questões são de múltipla escolha, fica mais fácil se a gente tiver lido o texto, tá bom? Xingu. Ao sair da sala de cinema, a primeira coisa que me veio à mente foi: realmente é uma história que precisava ser contada. Mais um pouco foi acrescentado na minha autovisão como brasileiro e no meu entendimento de como a história se desdobrou, de fato, fora dos livros escolares. Como todo filme deve ser, fui levado para uma breve viagem que nos apresenta os irmãos Vilas Boas, Cláudio, Orlando e Leonardo. O desejo de ação e aventura ao entrarem para a expedição de exploração do interior do país acabou por levá-los a uma dura vida, emaranhada por intrigas políticas e abnegação em favor de índios, mas que acabou por culminar em uma vitória irrevogável, a criação do Parque Nacional do Xingu. Karl Hamburger, o ano em que meus pais saíram de férias, percebeu esse peso dramático, importante para a história, ao afastar as suas lentes de um possível filme documentário. Sua câmera procura as expressões, os sentimentos. Xingu é um filme sobre pessoas, sobre histórias que se entrelaçam e ajudam juntas a contar a história do nosso país. A produção como um todo agrada, e muito. As locações, fotografia, trilha, tudo parece cooperar para que a bela história seja contada. Muitas armadilhas foram evitadas e uma história que se estende por anos foi contada com uma concisão ímpar. Enfim, é um filme que vale a pena ser conferido. Claramente a gente vê que é um texto de uma pessoa fazendo comentários a respeito de um filme. Tá? O filme é Xingu, a pessoa assistiu o filme e está fazendo comentários, e nesses comentários a gente consegue perceber a opinião desse comentarista. Esse tipo de texto é chamado resenha, tá? Então a gente já vem aqui para a primeira questão. Ó. O texto ali lido acima é uma resenha. Não é um editorial, porque não é um texto de revista, uma pessoa falando sobre algum tema tratado numa revista ou num jornal, que seria o editorial. Não é uma crônica e não é um artigo de opinião. Apesar da gente ter opinião, quando a gente tem um texto que apresenta uma opinião a respeito de um filme ou a respeito de, pode ser um show, um evento musical, né, uma peça de teatro, coisas do tipo, esse tipo de texto é chamado de resenha, tá bom? A resenha não pode ser confundida também com resumo, tá? O resumo é um texto que simplesmente conta a história. Se eu for fazer o resumo de um filme ou o resumo de um livro, eu vou contar a história, eu não vou colocar a minha opinião ali. Na resenha, eu posso falar um pouquinho sobre a história, mas o meu objetivo não é contar a história do filme aqui no caso. É fazer uma análise crítica daquele filme, tá bom? No número 3. A voz do autor do texto se faz explicitamente presente na frase. Como é que eu confiro se a voz do autor do texto está em alguma frase do texto? Eu vou perceber se foi usada a primeira pessoa. E aqui na letra A é que a primeira pessoa aparece. Ao sair da sala de cinema, a primeira coisa que me veio à mente foi esse me. É o autor se referindo a ele mesmo. E isso não acontece nas outras alternativas, ó. Não tem aqui primeira pessoa, não se refere a ele mesmo nas outras frases, apenas na frase da letra A, portanto, é só a letra A que o autor se faz presente, tá bom? Vamos para o número 4. No segundo período do texto, o segundo período seria o segundo parágrafo, tá? Que seria este aqui, ó. Como todo filme deve ser, fui levado para uma breve viagem que nos apresenta os irmãos. Que mais? Fala que eles entraram para uma expedição, explorando o interior do país, teve intrigas políticas e acabou por culminar numa vitória e a criação do Parque Nacional do Xingu. O que ele fez aqui? Ele contou, resumidamente, as coisas que o filme trata, das quais o filme trata. Então, vamos lá no número 4. No segundo período do texto, o autor conta a história do filme Xingu. Ele conta resumidamente, ele deu alguns fatos aqui dos quais o filme trata, tá bom? Ele não está comparando o filme com outros. Ali não tem uma avaliação do filme, embora tenha em outros parágrafos do texto, mas não no segundo. E ele não explica a criação do parque, na verdade. Ele
conta a história e no meio dessa história tem um dos fatos da história é a criação do parque, tá bom? Então é a letra B que a gente pode responder aqui na número 4, tá bom? No segmento, mas que acabou por culminar em uma vitória irrevogável. A conjunção mas introduz. Para eu poder entender isso aqui, eu tenho que voltar lá. Eu marquei a conjunção mas lá no texto. Ela tá aqui, ó. Vamos começar do início. O desejo de ação e aventura ao entrarem para a expedição de exploração do interior do país acabou por levá-los a uma dura vida, emaranhada por intrigas políticas e abnegação em favor dos índios, mas que acabou por culminar em uma vitória irrevogável. Então, olha só. A vida foi dura, teve intrigas políticas, teve abnegação, ou seja, coisas ruins, mas acabou por culminar uma vitória. Então, ele estava falando de coisas ruins e o mas introduz a parte que fala da vitória, da parte boa da história. Então, o que a gente tem aqui? É a causa, é a finalidade, é a consequência ou a compensação? É a compensação. A vitória vem como uma compensação em relação à abnegação, em relação às intrigas políticas, a todas as coisas ruins que eles viveram anteriormente, tá bom? Então, o mas aqui, a conjunção mas, em sua essência, ela tem a ideia de oposição. E aqui essa oposição representa uma compensação, porque aquilo que eles viveram de ruim, aquilo que foi duro, que foi difícil, foi compensado com a vitória no final da história, tá bom? Então, é a letra D, o número 5. Número 6, no trecho, a produção como um todo agrada, e muito. O termo muito exprime, muito aqui agrada muito, ele intensifica o agradar aqui, agrada muito, então dá uma ideia de intensidade, com certeza. Não é comparação, não é modo, nem tempo, tá bom? O adjetivo bela caracteriza, nós temos que voltar lá, eu marquei o bela aqui, ó, tá aqui, ó. As locações, fotografia, trilha, tudo parece cooperar para que a bela história seja contada. Bela caracteriza a palavra história, um adjetivo caracteriza o substantivo história, sem dúvida. Então, na número 7 é a letra D, a história do filme, tá bom? Na passagem, enfim, é um filme que vale a pena ser conferido. Pode-se inferir que o autor busca, o que ele quer? Informar, instruir, entreter ou convencer o leitor? Se ele fala que vale a pena, ele quer convencer o leitor de que o filme é bom, de que ele deve ir lá assistir o filme, ok? Então, com certeza, ele quer convencer o leitor. Bem tranquila essa também, tá? Na 9, identifique os referentes dos termos sublinhados a seguir. Acabou por levá-los a uma dura vida e o outro ao afastar as suas lentes de um possível filme. Eu já respondi aqui, mas eu vou subir lá no texto para a gente identificar, tá? Eu marquei lá também, ao levá-los. Vamos ver aqui. O desejo de ação e aventura ao entrarem para a expedição de exploração do interior do país acabou por levá-los a uma dura vida. Levou quem? De quem que está falando na frase anterior? Dos irmãos Vilas Boas, Cláudio, Orlando e Leonardo. Eles é que foram levados a essa vida dura, tá bom? Então, eu respondi lá no número 9, na letra A. O termo Lô se refere aos irmãos Vilas Boas, Cláudio, Orlando e Leonardo. E vão ver os suas que aparece lá no finalzinho do texto. Final não, no próximo parágrafo. Karl Hamburger, o ano em que meus pais saíram de férias, percebeu que esse peso dramático, importante para a história, ao afastar as suas lentes de um possível filme documentário. Afastou as lentes de quem? Do Karl Hamburger, que provavelmente aqui é o produtor do filme O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, que também é produtor do filme Xingu. Produtor ou diretor, a gente não tem aqui esse detalhe, porque o texto não está completo, provavelmente em outra parte do texto a gente tem essa informação, tá bom? Então, os suas lentes aqui se refere ao Karl Hamburger. Vamos ver lá? Referente do termo suas, Karl Hamburger. Beleza? Então, terminamos por aqui essa análise aí de uma resenha crítica sobre o filme Xingu. Espero que essa explicação tenha facilitado para vocês o entendimento dessa atividade. Beleza? Ficamos por aqui. Até semana que vem.